Bom, agora vamos ver como que... Aqui é só o que eu quero agora com esse pedaço aqui do curso, é mostrar para vocês que é possível construir essas portas lógicas com transistores. O que é importante? Tá certo? Cabem muitos transistores num pedacinho assim do chip. Sabe? Um negócio muito pequenininho. Muitos, eu digo, são bilhões. Em 2010, você tinha 1,2 bilhões. Nós vamos ver uma curva aqui agora, que eu aposto que está em 3 ou 4 bilhões, certo? De circuitos integrados, de transistores que você consegue colocar num chip pequenininho desse aí, gente, 1,5 centímetros de largura. Ele sendo pequenininho, ele é muito rápido. Na hora que você põe as entradas, a saída dele é produzida muito rapidamente. Você tem o tempo de propagação do sinal elétrico lá dentro, mas esse tempo é muito pequeno, certo? O transistor é muito eficiente. E olha que é essa curva aqui, gente, esse gráfico aqui. Bom, aqui é a evolução de 71 até 2011. Aqui é o número de transistores por centímetro quadrado, em um microprocessador. Centímetro quadrado em um microprocessador. Vocês reparem que essa escala aqui é logarítmica. Em 71 conseguia-se colocar até 2.300 transistores num microprocessador. O que para nós que vivemos nessa época era uma coisa absolutamente fantástica, sabe? Era inacreditável. Sabe como é que consegue fazer uma coisa dessa? Bom, então agora, nesse gráfico aqui, já está em 2 bilhões e 600 milhões de transistores que se consegue colocar. A cada 18 meses, essa curva aqui, né, a gente chama de lei, mas assim, é uma verificação experimental. Bom, a tecnologia tem evoluído a um ritmo que não é nada ruim, tá vendo? Olha aqui a qualidade dessa reta aqui de regressão. Tá bom? A cada 18 meses você consegue dobrar a densidade de transistores num circuito integrado. Bom, então a evolução é muito rápida mesmo. Então por isso que transistores são muito interessantes. Se a gente conseguir implementar essas operações lógicas com transistores, a gente consegue fazer muitas delas num espaço muito pequeno físico. Bom, para isso nós vamos introduzir aqui duas portas aqui, uma chamada NAND e outra chamada NOR. A NAND é o NOT AND. Bom, então, NAND de A e B é AB'. O NOR é o NOT do OR. Bom, então é A mais B'. Tá? São meio esquisitas assim, mas é importante que nós vamos ver aqui que a implementação dela por transistores é mais simples. Aqui está uma tabela com as 4 funções que a gente conhece. Então, aqui está A e B, estamos em todas as combinações possíveis. Aqui está o A AND B, lembrando, tá? Só é 1 quando as duas entradas são 1. Aqui está o A OR B, que só é 0 quando as duas entradas são iguais a 0. O NAND é a negação desse daqui, tá vendo? Então, onde está verde aqui, está amarelo aqui. Onde está amarelo, está verde. E o NOR é a negação desse daqui. Só para ver que as 4 também são diferentes, não tem nenhuma igual a outra. Bom, então, um transistor. O transistor, ele pode ser usado para amplificar sinais, mas em circuitos lógicos, ele é utilizado como um interruptor. Você tem 3 fios aqui, um de controle, um de entrada, um de saída. Vamos supor que nós estamos adotando uma convenção, né? Como eu disse, a gente tem que escrever símbolos. E a gente escreve símbolos aqui em transistores como voltagens. 5 volts, 1. 0 volts, 0. É uma possível convenção, pode ter outros, varia de tecnologia para tecnologia. Bom, mas é escrever. Quando o controle, como é que funciona o transistor, gente? Quando o controle está alto, o transistor é implantado sobre um semicondutor. Um semicondutor é um material que, dependendo de estímulos elétricos que você coloca nele, ele varia a resistência muito. Ele pode ir de condutor perfeito a isolante perfeito. Bom, e no caso aqui é isso aqui. Quando o controle está alto, ele funciona como um condutor perfeito. Então a voltagem aqui tem que ser igual à voltagem aqui. Bom, quando o controle é baixo, a entrada pode ser diferente da saída, porque ele vira um isolante perfeito. Tá? Não tem conexão entre esse ponto e esse ponto quando a entrada, o controle está baixo.
Vamos ver aqui uma porta NOT que você faz com um único transistor. Bom, você tem um ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um transistor, tá bom? Aqui está a entrada, aqui está a saída. Você tem um ponto auxiliar aqui que está ligado na tomada, certo? Ele está sempre a 5 volts. Tá? Se isso aqui for igual, se 5 volts for a convenção para 1. Você tem uma resistência, que eu vou explicar daqui a pouco para que ela serve. Bom, aqui eu estou aplicando zero no controle do meu transistor. Então isso aqui é um isolante perfeito. O que significa? Aqui está em 1. Não vai ter comunicação com a Terra, então aqui vai continuar em 1. Não vai ter corrente daqui para cá. Se eu passar o A para 1, o que significa? Isso aqui virou um condutor perfeito. Se ele virou um condutor perfeito, esse ponto aqui está em contato com a Terra. Então, essa voltagem aqui se dissipa aqui nessa resistência, para isso que serve a resistência, para não dar curto-circuito aqui, tá bom? E a saída é 0. Okay? Então, entrada 0, saída 1. Entrada 1, saída 0. Que é exatamente o que a gente espera de uma porta NOT. Tá? Ou seja, com um transistor a gente faz uma porta NOT. Uma porta NOR, bom, a tabela dela está aqui, lembra? Ela só é 1 quando as duas entradas forem iguais a 0. E isso já está refletido aqui na construção disso daqui. Você repara que você tem dois caminhos, né, em paralelo, ligando a saída à Terra. Se esse aqui for 1, você liga com a Terra. Se esse aqui for 1, você também liga com a Terra. Tá bom? Então, só nesse caso aqui, quando A é 0 e B é 0, que isso aqui é um isolante, isso aqui também é um isolante, e esse ponto aqui não está em contato com a Terra. Então, ele fica com 1. Porque se a gente mudar aqui, ó, esse daqui sendo 1, isso aqui vira um condutor perfeito, isso aqui está em contato com a Terra, sai 0. Se for o contrário, 1 aqui, isso aqui é um condutor perfeito, ele está em contato com a Terra, sai 0. E 1 e 1, mais ainda, você tem dois caminhos de contato desse ponto aqui da saída com a Terra. A porta NAND, tá? Olha aqui a NAND, como é que é? O NAND só é 0 quando A e B são iguais a 1. O que dá para a gente ver como é que isso aqui foi construído. Bom, são dois transistores ligados em série. Você só terá contato com a Terra quando os dois estiverem funcionando como condutores perfeitos. Para isso é preciso que eu tenha um aqui e um aqui. No caso aqui está 0 e 0, então de jeito nenhum. Já é barrado aqui. Esse aqui já é um isolante, então esse aqui nem tem sinal. Aqui, esse aqui é um condutor, mas esse aqui é isolante. Aqui, esse aqui é condutor, mas esse daqui é isolante. Só nesse caso aqui, bom, que a saída passa para 0. Tá bom? Que aí a gente tem contato direto desse ponto aqui com a Terra, então a voltagem que está aqui se dissipa na resistência e sai 0 aqui. Bom, como é que você faz uma porta AND? Você precisa de 3 transistores. Bom, isso aqui é um NAND, isso aqui é um NOT. Tá? Bom, então repetindo, o que eu quero transmitir com isso daqui, gente? Que essas operações básicas da álgebra de Boolean, NOT, AND e OR, são realizáveis em dispositivos muito compactos, muito pequenininhos mesmo. A gente consegue colocar bilhões dentro de um quadradinho de 1 centímetro de lado. Bom, é isso que eu quero. E que eles são muito rápidos. Bom, agora nós vimos o comparador, nós vimos que a gente implementa uma expressão lógica arbitrária qualquer, mas por exemplo, qualquer expressão lógica, você consegue um circuito para ela. Tá bom? Como essa daqui. Tá bom? O que está aqui é a linha, o que está entrando aqui é o A e o C, tá bom? Então, como tem um inversor logo aqui em seguida, isso aqui é AC', aqui sai B', então aqui sai B' mais C, aqui você tem um AND do A', do B' mais C, tá bom? E do AC', que é esse daqui, tá bom? Aqui entrou o A e o C, tá bom? E é esse aqui. Ou seja, dada uma expressão como essa aqui, a gente com facilidade constrói a expressão lógica. Mas a gente consegue fazer contas? É esse que é o ponto.
Você sabe muito bem que computadores fazem conta, né? Eu comecei esse curso falando que eles fazem trilhões de contas por segundo. Tem que saber como. Como é que a gente faz isso? Então, nós vamos começar por um problema muito simples, mantendo a nossa estratégia aqui. Qual que é o problema de soma mais simples possível, gente? Vamos somar duas variáveis de 1 bit cada um, tá bom? Representado como inteiro sem sinal. Tá? Quero somar isso. Tá? Então, tem representado como inteiro sem sinal, quer dizer que 0 vale 0 e 1 vale 1. Então, 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Em binário, tá bom? O resultado é 0, 1 ou 1, 0. Tá? O que significa isso? Nós vamos precisar de 2 bits para representar o resultado da soma. E o que é somar, gente? Porque quando a gente faz uma soma, às vezes a gente não se dá conta, não, mas o que a gente está fazendo ali ao somar é obtendo, a gente está fazendo uma manipulação simbólica ali, e nós estamos obtendo os símbolos, a representação da soma. Bom, você tem uma interpretação daqueles símbolos e você tem uma manipulação simbólica ali que você chega à representação da soma. E é isso mesmo que nós vamos fazer aqui. Bom, então nós queremos um circuito que tenha uma entrada A, uma entrada B, tá bom? De 1 bit cada um. Eu tenho duas saídas. Aqui, aquela convenção, bit menos significativo, a gente dá o índice 0 para ele, e vai crescendo o índice à medida que os bits, à medida que você vai indo para a esquerda, né, que os bits vão se tornando mais significativos. Então, eu tenho duas saídas, tá bom? Um bit S0 e um bit S1. E eu quero o quê, gente? Eu quero que ela faça a soma. Para dizer que eu quero que ela faça a soma, nós vamos utilizar um dispositivo que é de especificação de funções lógicas, que é a tabela da verdade. Que ela especifica saídas para todas as combinações possíveis das variáveis de entrada. Nós já vimos isso para NOT, que tem uma variável de entrada, então ela tem duas possibilidades, né? Para AND e OR, cada uma dessas tem duas variáveis de entrada. Todas as combinações dessas aí são 2 elevado a 2, você tem 4 possibilidades. Então, nós já vimos isso daí. Então, essa aqui, gente, é a tabela da verdade, com duas saídas, tá bom? Para somar duas variáveis de 1 bit. Tá? É isso que a gente quer. Isso que é a especificação do circuito que a gente quer. Por quê, gente? Ó, aqui estão as entradas, aqui estão todos os valores possíveis para as entradas, aqui estão as saídas, e aqui estão os resultados da soma em binário sem sinal. 0 mais 0 dá o quê? 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Tá? Que é 1, 0 em binário. Ok, gente? Aqui então está completamente especificado o que eu quero do meu circuito. Bom, como que a gente vai fazer agora? Então, eu tenho a tabela da verdade, mas eu quero o circuito para aquilo ali. Eu podia olhar para aquela tabela da verdade e ficar lá pensando, certo? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem que conseguir uma expressão lógica, porque tendo a expressão lógica, a gente faz o circuito com facilidade. Então, a gente tem que primeiro conseguir uma expressão lógica, dada a expressão lógica, a gente constrói o circuito. Nós vamos começar, então, com tabelas da verdade muito simples. As tabelas da verdade que nós vamos estudar aqui primeiro são tabelas da verdade que só tem aqui, tá vendo? Aqui é uma tabela da verdade com 3 variáveis de entrada. Então, com 3 variáveis de entrada, 2 elevado a 3, ela tem 8 linhas, essa tabela. E ela tem um único 1 aqui. Qual que é uma expressão lógica que seja 1 para esses valores descritos, valores de A e B e C definidos por essa linha, e que seja 0 em todos os outros. Isso não é difícil, tá bom? Essa função é essa daqui. A linha é para o A valendo 0, tá bom? Então, a linha B, C. Bom, porque o A valendo 0, a linha vale 1, é 1, end 1, end 1, isso aqui dá 1. Se você passar o A de 0 para 1,
o A' fica valendo 0. Então, esse produto aqui, né, esse AND, vira 0. Se você passar o B de 1 para 0, ou o C de 1 para 0, claramente isso aqui vira 0. Então, ele é 0 para todas as linhas, menos para essa daqui. Tá? Um outro exemplo aqui, gente. Essa função aqui, qual que é a expressão para ela? Bom, eu preciso que ela seja 1 para os valores de A, B e C definidos por essa linha aqui. Então, quando A for 1, B for 0 e C for 1. O que é isso, gente? É A, B', C. Bom, ou seja, isso aqui é uma expressão lógica para essa tabela da verdade. Então, tabelas da verdade que tem um único 1 na coluna de função, eu consigo descobrir uma expressão para ela. Bom, agora é simples. Bom, como é que a gente avança aqui? Vamos pensar nessa função y aqui, que tem um 1 aqui e outro 1 aqui. Essa função pode ser vista como um ou dessa função f, que tem 1 aqui, e da função g, que tem 1 aqui. A função f, o que é, gente? A linha B, C. Tá bom? Que é isso que está aqui. A função g é o quê? A, B', C. Tá bom? Então, cobrindo os uns, a gente chama esse método aqui de cobertura de uns, a gente olhando só essa coluna aqui, eu vejo qual termo que dá 1 aqui, qual termo que dá 1 aqui, e faço um ou deles. Bom, então, assim, eu consigo obter uma expressão lógica para qualquer tabela da verdade. Tá? Nós vamos praticar mais com isso daqui. Vamos começar exatamente pelo nosso objetivo aqui, que é quais são as expressões lógicas. Eu tenho duas saídas, tá bom? S0 e S1. Quais são as expressões lógicas para isso daqui? Bom, para o S0 é essa daqui. Por quê, gente? Porque eu tenho que cobrir este 1 aqui. Né? Qual é a expressão que vai ser 1 só para essa linha aqui? A linha D. Eu tenho que cobrir também esse outro 1 aqui, que é a B'. Então, o S0, uma das saídas, é definido por essa expressão. O S1, eu só tenho que cobrir esse 1 daqui, tá bom? Que é a B. Bom, então agora aqui eu já tenho expressões lógicas e eu posso construir o circuito para isso daqui. Ó, deixa eu... Então aqui está o A, aqui está o B, isso aqui é AB, tá? Que é a saída S1. Bom, o S0 é o quê? A linha B mais a B'. Bom, então aqui, ó, o A negativo aqui, então é a linha que está entrando aqui está em contato direto com o B, então a saída desse end é a linha B. Aqui eu estou pegando o B, invertendo, então aqui entra B' e entra também nesse end, entra o A. Então sai aqui a B', e aqui é o ou, é a B' mais a linha B, que é a expressão que a gente tinha encontrado para o S0. Bom, vamos testar isso daqui, gente. Vamos fazer todas as combinações possíveis aqui, ó. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. 1 mais 0 dá 1 também. Tá? Esse aqui é o bit menos significativo, tá bom? E 1 mais 1 dá 2, que é 1, 0. O que aconteceu? Nós produzimos um circuito lógico que faz conta. Tá bom? Ele recebe duas variáveis e produz a soma dele. Nós mostramos que funções lógicas podem fazer aritmética. Num caso muito simples, é verdade. Tá bom? Mas foi um ganho. Tá bom? De quebra, nós aprendemos aqui o método de cobertura dos uns que nos permite extrair um circuito lógico para qualquer tabela da verdade. Me dá uma tabela da verdade, eu acho uma expressão para ela e da expressão eu consigo o circuito. Mas o mais importante é isso, gente. Nós conseguimos fazer contas. Uma conta muito simples, viu? Mas conseguimos fazer contas usando NOT, AND e OR. Mas nosso resultado ele é bem modesto. De qualquer computador, ele tem 32 bits. Tá certo? Um inteiro é tipicamente 32 bits.
O que significa isso? Para você somar dois inteiros, fazer uma tabela da verdade, para soma de dois inteiros de 32 bits, você tem 32 mais 32, você tem 64 bits de entrada. Isso significa que para você escrever, a sua tabela vai ter quantas linhas? Gente? Vai ter 2 elevado a 64, que é um número muito grande. Eu vou fazer umas contas aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos ver qual que é o tempo que a gente demoraria para tratar, para escrever 2 elevado a 64 itens. Simplesmente, você só escrever a tabela. Bom, primeiro, 1 nanosegundo é a ordem de grandeza do tempo de reação de uma porta lógica. 1 ano, ele tem, é pequenininho esse tempo, né? Muito pouco, né? Tanto é que 1 ano tem 10 a 16 nanosegundos. Bom, parece muito, mas nós vamos ver aqui o seguinte: 2 elevado a 64, que é o número de linhas que a gente tem que colocar na nossa tabela da verdade. Eu estou fazendo uma conta aqui porque ela é muito útil para a gente sempre saber. 2 elevado a 100, quanto que é, gente? A gente não sabe. A gente sabe 10 elevado a alguma coisa, a gente tem uma noção, uma intuição. Agora, 2 elevado a alguma coisa, a gente fica perdido. Então, para fazer isso, fazer uma continha aqui, que é o seguinte: você tem 2 elevado a n, é 10 elevado a x. 10 é o que, gente? 10 é 2 elevado a log da base 2 de 10. Bom, então, isso aqui tá certo? É igual a 2 elevado a x log 2 de 10, e, portanto, o x, que é o expoente de 10 que eu queria saber, é o n sobre log 2 de 10, que é n sobre 3,3. Bom, então, 2 elevado a 100, você divide 100 por 3,3. Eu, na minha cabeça, eu divido por 3, fazendo uns 30 e tantos, 10 elevado a 30. Tá? 10 elevado a 33, por aí. Eu já fico com alguma intuição. Mas vamos fazer mais exatamente aqui, para o caso do 2 elevado a 64. Entendeu? Então, eu vou ter 10 elevado a 64 sobre 3,3, que dá mais ou menos 10 elevado a 19 linhas. Bom, 10 elevado a 19 são 3 ordens de grandeza acima disso daqui. Ou seja, com 1 nanosegundo por linhas, nós vamos demorar 3 milênios para escrever a tabela. Simplesmente. O que é isso, gente? Isso é o nosso primeiro contato com alguns problemas que são explosivos, eles crescem muito, a gente não dá para encarar. Então, o 2AN é uma curva que a gente vai encontrar com ele o tempo todo. Ele era muito bom quando a gente, com poucos bits a gente representa um tantão de coisa. Tá bom? Mas agora é o seguinte: é o nosso problema que cresce com 2AN. Bom, então, nesse caso, com esse enfoque aqui, não dá certo. Bom, como é que nós vamos fazer, então? Gente, até lá pelos anos 800, bom, o sistema numeral predominante no Ocidente era de algarismos romanos. Vocês imaginam, gente, que é multiplicar x, v e i por x e 9, qualquer coisa desse tipo assim, gente. É impossível se fazer uma multiplicação em romanos. É muito difícil. E na época da expansão árabe, o alcovarismo, ele introduziu no Ocidente, não se sabe se foi ele quem inventou, não, mas pelo menos foi ele que introduziu no Ocidente a notação posicional, gente, e as 4 operações, e o tanto que aquilo era útil para fazer as 4 operações. Vocês reparem, gente, um sistema que você usa para comércio, para contar boi, para contar moedas, para contar pedra, o que for. Para você mudar esse sistema é muito difícil, porque todo mundo utiliza. Pois o sistema do alcovarismo, o sistema da notação posicional com algarismos decimais, ele era tão superior que ele sumiu com os algarismos romanos. Sabe? A humanidade, o mundo ocidental, abandonou completamente e adotou os números arábicos, eles eram muito melhores para fazer contas. E o alcovarismo, o nome dele deu origem à palavra algoritmo, exatamente por causa desse algoritmo da soma e de outros parecidos, que eu chamo isso da mãe de todos os algoritmos, que é esse que a gente vai usar. Esse que a gente aprende na escola primária, de como é que a gente faz somas. Tá bom? E nós vamos explorar esse algoritmo e depois construir um somador de forma modular.